Abre-te Sésamo! Sejam muitíssimo bem-vindos a esse último Abre-te Sésamo do ano. Uma iniciativa que começou comigo e com a Cris Velasco acho que foi abril desse ano, já nem sei. A Cris já está entrando aqui. Já vou convidar a Cris para entrar, para vir comigo. E já vou chamar a nossa convidada de honra. Já, estamos começando. Gente, é muita emoção. Cris! Ai, que emoção! Boa noite, muita. Último do ano. Agora as pessoas estão começando a entrar. E a gente pode chamar a nossa convidada. Eu já vou chamar a nossa convidada porque ela está um pouco preocupada também. Oi, Ilana, boa noite. Boa noite, querida. Laura, I know you're here. I'm just going to invite you to come on so you can be with us just now. Pronto. Estou convidando, gente, a Laura Sims. Boa noite, gente. Ah, que bom. So this is how it works, Laura. It's like this. I'm big on top, and Chris and you are like that. But that's Instagram. We cannot reorganize that. So okay. I will just introduce you in Portuguese, and then we can start. Okay. Okay. Então, gente, eu falei para ela que vou apresentá-la. Gente, a Laura Sims. Pode pôr muitos corações mesmo, gente, porque ela é uma das maiores contadoras de história dos Estados Unidos. Ela tem uma presença, e do mundo, né? Ela tem uma presença incrível. Eu tive muita sorte de ser aluna dela num retiro que ela fazia, não sei se ela ainda faz, no ano 2000 e 2001, sei lá, que eu fui com ela. Was it the year 2000 or 2001 that I studied with you? I don't remember exactly. E ela vai falar com a gente sobre os símbolos. Gente, ela sabe muito sobre os símbolos nas histórias. A gente está muito honrado, né, Cris? Muito. Então ela tá aqui e, gente, vai ser assim, ó. Eu vou traduzindo em português depois dela falar. Então vai ser um pouco mais lento. E se vocês tiverem perguntas, escrevam. E acho que é isso. Tenho que falar mais alguma coisa, Cris? É isso. É isso. Okay, Laura, introductions made. I just said how amazing you are and wonderful. Well, I'm relieved. I didn't have to hear it, but I loved seeing you. So I think it would be nice if we started talking a little bit of you chose this title, The Dreaming Symbol of a Story. If you could talk a little bit about the symbols in the stories to begin with. What do you think? Well, thank you. First of all, I just love being here with you. Então, primeiro, ela só queria dizer que ela está muito feliz de estar aqui. And I very much appreciate being part of this series. E ela está gostando muito de fazer parte dessa série. Because it's important for us storytellers to have a sense of the life of the story beyond the page and the content. Porque é importante para nós, contadores de histórias, entendermos o que acontece, qual que é a vida da história, além do papel, além do que está escrito. I chose the title, The Dreaming Symbol. Eu escolhi o título, o símbolo sonhador. Because I think sometimes we confuse the symbolic with the metaphoric. Porque eu acho que às vezes a gente confunde o simbólico com o metafórico. The metaphor, of course, is so important in the story, but it is the relationship between something and something else. A metáfora, claro que é muito importante para a história, mas ela é uma relação entre uma coisa
e outra coisa. But for me, the symbol is, it doesn't have a single specific interpretation. Mas para mim, o símbolo não tem uma única interpretação específica. It has many. Tem muitas. But what distinguishes symbolic for me as a storyteller is the direct experience of an image, Mas even o que before interpretation. Mas o que distingue o símbolo para mim é a imagem que ele evoca. So, so I thought of the idea of symbol dreaming so that the symbol itself had an inner life. Então eu pensei nessa ideia de símbolo sonhando, como se o próprio símbolo tivesse a sua própria vida intrínseca. Because when you hear a description in a story, Porque quando você escuta uma descrição numa história, for example, por exemplo, in the middle of a fairy tale that I am very much involved with, no meio de um conto de fadas com o qual eu estou muito envolvida, there is a tree in a forest. tem uma árvore numa floresta. It is surrounded by a pool of water. Essa árvore é rodeada por um lago de água. In its uppermost branches is an eagle's nest. E nos galhos mais altos tem o ninho de uma águia. Inside the nest is a girl who has been growing from infancy to 14 years old in the nest. E dentro do ninho tem uma menina que está crescendo desde a sua infância até os 14 anos dentro do ninho. So the description takes us into the content of the story, of course. Então a descrição nos leva ao conteúdo da história, lógico. But what is so beautiful about listening to a story is that everyone who's listening sees their own tree, girl, nest, branches, sky, earth, water, smell, shape, color. It is so individual, and yet it is the same image. Mas o que é tão lindo de uma história é que cada pessoa que está escutando vai ver a sua própria menina, o seu próprio ninho, sua própria árvore, seus próprios galhos, a água, a terra. Tudo é a mesma imagem e, ao mesmo tempo, cada pessoa vai ver a sua própria imagem. So this image for me becomes symbol when we are listening in the story, imagining it, feeling it. Então, essa imagem, para mim, se torna um símbolo na hora que a gente está escutando a história, percebendo, sentindo. It's in the middle of the story. So we are already accustomed to instant, spontaneous visualization. É no meio da história. Então, a gente já está acostumado com essas visualizações instantâneas e espontâneas da nossa mente. In a way, not only do we visualize it, but we become it. De alguma maneira, não é que apenas a gente visualiza essas imagens, mas a gente se torna essas imagens. So, my task as the storyteller is to do a kind of investigation of the history of this image. Então, a minha tarefa como contadora de histórias é fazer um pouco de investigação sobre a história dessa imagem.
It is a very old, primordial image of the world tree, and the tree as woman, the nest as cradle, the girl as half bird, the connection between earth and sky. It has a long history. Ok. Então, é uma história muito antiga da árvore como morada, como corpo de uma mulher, do ninho como útero, da menina como um pássaro. Tem a sua própria história. So by my full love with the history of this tree in the middle of the story, I am feeling the myth of this story. Então, à medida que eu me apaixono pela história dessa imagem dentro da história, eu me conecto com o mito da árvore presente nessa história. So I don't have to explain this to my listener, but because of my passion, Eu my não preciso commitment, explicar isso para a pessoa que está escutando. there is a felt sense, an immediacy for the listener. There's a what? An immediacy. A felt sense, you feel it. You feel the immediacy of something alive about this image. Então, eu não preciso explicar para a pessoa que está escutando, mas por causa da minha paixão pela história dessa imagem, eu trago ela de volta para a vida. E a pessoa que está escutando pode sentir. So we dream the tree, and the tree is dreaming us. Então a gente sonha a árvore e a árvore está sonhando a gente. Eu também, estou toda arrepiada. There's something in this, so that the image becomes symbol. It is the essence of itself. Então a imagem ela se torna um símbolo, ela é a essência dela mesma. So this story. Yes, we can hear you. Ela deu uma congelada, mas a gente consegue ouvir. Yeah. Oh, you're back. I tell this story to young children. I tell this story to adults, to old people, and people have a very strong inner feeling when they're listening. Então ela disse, eu conto essa história para crianças pequenas, eu conto essa história para adultos também, e as pessoas têm uma reação forte, elas sentem algo muito forte quando elas ouvem essa imagem. I think it is because I'm not talking about something. But E eu acho que é porque eu não estou falando sobre alguma coisa. It is the coming together of the imagination of the listener and the teller and the tree. Mas é o encontro da imaginação do contador, de quem está escutando e da própria árvore. Tem um encontro desses sonhos.
sense of the immediacy, as if we can experience this story on many levels at once, at the same time. Então, é como se a gente pudesse fazer acontecer ao mesmo tempo todos os níveis de uma história. Eles estão acontecendo ao mesmo tempo. I think what's very special about being engaged in a story, opposed to reading about something or following a narrative to prove a point that's. Acho que isso que é tão especial sobre escutar uma história, isso que acontece no momento da escuta, que é diferente de ler um texto sobre alguma coisa ou fazer uma narrativa para provar alguma coisa. É quando essas três imaginações, a imaginação da árvore, de quem está escutando e de quem está contando, se encontram. This happens naturally. Eu acho que isso acontece naturalmente. It's not really, it's the nature of awake experience. É a natureza de uma experiência de estar desperto. Maybe now, in our very troubled world. Talvez agora, nesse nosso mundo tão conturbado. We need to be reconnected A to gente precisa the se reconectar. symbolic, to the experience, A gente to precisa se the reconectar. experience of transformation. A gente precisa se reconectar ao simbólico, à experiência, a esse espírito de transformação. We listen as if we're swimming in the ocean of the story. Quando a gente escuta, é como se a gente estivesse navegando no oceano da história, nadando no oceano da história. But at the same time, we're on the shore, watching ourselves swimming in the ocean of story. Mas ao mesmo tempo a gente está na praia vendo a gente mesmo nadando no mar da história. Muito So we bom. are Maravilhoso. dreaming wide awake, Sorry, what did you just say? dreaming wide awake. Então a gente está sonhando enquanto a gente está acordado. And I think in this secret aspect of communication, we wake up, the symbol too is dreaming. E eu acho que nessa forma de comunicação a gente também acorda o símbolo, porque aí ele também está sonhando nesse momento. It's why we feel so refreshed when we listen. Por isso que a gente se sente tão fresco, tão refrescado quando a gente escuta. Because we are wholly involved. Que a gente está sagradamente envolvido, inteiramente envolvido. Everything we feel that we know in the moment through experience that everything is connected. Porque a gente sente no momento, a gente tem a experiência de que tudo está conectado. A gente vive o momento da conexão. In the story, there is a prince, and he is at the foot of the tree. In the story there is what? Prince. Ah, Prince. nessa história tem um príncipe e ele está no pé da árvore. And he makes a sound
and hears the sound. E ele faz um som, e ele escuta um som, And looks up at the nest. e ele olha para o ninho. He sees the girl's face looking out from the nest. E ele vê o rosto da moça olhando para fora do ninho. It is so incredible that he closes his eyes and opens his eyes again. É tão incrível que ele fecha os olhos e abre os olhos de novo. And she's gone. E ela desapareceu. Because she's gone back in the nest, she has never seen a man before. Porque ela entrou no ninho de volta, porque ela nunca tinha visto um homem antes. And he is completely confused and filled with longing. E ele fica completamente confuso e ele já fica com uma melancolia, uma saudade. He doesn't know if what he saw was real. Ele não sabe se o que ele viu era verdade, era real. But we, the listener and the teller, know it is real in the story. Mas a gente, os contadores de história e quem está escutando, a gente sabe que isso é real na história. Now the symbol is breathing and dreaming inside us. Agora o símbolo está respirando e sonhando dentro de nós. So it's the question we all have. Is this world real? Is there magic? Is how I see things the only way to see them? E essa é uma pergunta que todos nós temos. Se esse mundo é de verdade, existe magia? As coisas são realmente do jeito como eu as vejo? This vision is our gift. Essa confusão maravilhosa é o nosso presente. In an old age home, I thought a woman in front of me was asleep. Numa casa, num asilo, numa casa de idosos, eu achei que uma senhora na minha frente estava dormindo. But after the story, suddenly she said out loud, I love this story. Mas depois da história, de repente, ela disse alto: eu adorei essa história. A girl, 11 years old, ran after me down a hallway after I told the story. Uma menina de 11 anos correu atrás de mim no corredor depois que eu contei essa história. Was that real? She said. Ela perguntou: era verdade isso? I said, did you see it? E eu falei: você viu? Then it was real while you listened. Então era real enquanto você estava escutando. She just took my hand. Ela segurou na minha mão. And then she went away. E daí ela foi embora. Because there were no words for this. Porque não tinha palavras para isso. I think when we experience living with imagination, feeling, presence, Quando a gente experimenta viver com a imaginação e sentir a presença, we remember who we are. a gente se recorda de quem a gente é. And then we connect to all the people that have ever been, all the animals and plants and spirits that have ever been. E aí a gente se conecta com todas as pessoas que já existiram,
todos os seres, todos os animais, todas as plantas, tudo que já existiu e que existe. If we are going to save the world, Se a gente quer salvar o mundo, we need this experience a gente precisa dessa experiência to remember. para se lembrar. It doesn't make us involved in make-believe. It actually puts us more in reality. Não faz a gente se conectar com uma, como falar make-believe, uma imaginação, uma fantasia, um devaneio. Ele faz a gente se conectar com a realidade. Any question? Gente, alguém tem alguma pergunta? Cris, você tem alguma pergunta? Eu estou tão focada, Cris, aqui, não sei. Nossa, é muito emocionante tudo isso. Chris is saying that she's very moved. And a lot of people are commenting that they were moved and having shivers, and it's just so reassuring for us to listen to you and to... It's moving, just to see the way you bring it up, the way you... I have never exactly said this before. Ela disse que ela nunca tinha falado isso exatamente antes. But I am happy. Mas eu tô feliz. And you know, it's like a story is a vehicle. We need the images in order to have an experience that is beyond our logic, our habit. A história é um veículo e a gente precisa das imagens para ter uma experiência além da nossa lógica e do nosso hábito. I was in a prison high school. Ela foi numa prisão. A prison high school is a prison. High school prison. Ah, é um colegial na prisão. I thought that the boys would want me to tell only true stories. Eu achava que os meninos que estavam lá só iam querer que eu contasse histórias reais. But I put in one fairy tale. Mas eu coloquei um conto de fadas. Snuck it in. Só coloquei lá no meio. And when I left, they said, when you come back, please tell us more of those stories. Mas quando eu estava indo embora, eles falaram, por favor, quando você voltar, conta mais daquelas histórias. Sim. E eu gostaria de saber o que aconteceu com esse príncipe depois. Tô aqui só imaginando. Chris is saying she's very curious to know what happened to the prince in the story of the tree and the nest. He stayed all day by the tree. Ele ficou o dia inteiro do lado da árvore. Finally, when the sun set, the horse pulled him home. Finalmente, quando o sol se pôs, he had come into the forest in control of the horse. He had come into the forest, what? In control? In control of the horse. O cavalo. Ele tinha entrado na floresta a cavalo, controlando o cavalo.
but then the horse took him home. Mas aí o cavalo levou ele para casa. And he was ill E ele ficou doente. because he didn't know if it was real or not. Porque ele não sabia se era verdade ou não. And finally, the king said, I will make a decree, a call through the world. If anyone has ever seen a girl in a nest in a tree, I will give them a reward. Finalmente o rei fez um decreto pelo mundo inteiro. Se alguém alguma vez tiver visto uma moça num ninho, numa árvore, ele ia dar uma grande recompensa. And people wanted rewards, so they made E up as pessoas queriam recompensas. stories. They wanted the reward, so they made false stories. But As pessoas queriam recompensas, então elas traziam moças, mas o príncipe sabia que elas não eram as verdadeiras. at any rate, it's a long story, but what happened is an old woman eventually came to the palace. Ela é uma história longa, mas o que acontece é que finalmente uma velha senhora veio até o palácio. She was ugly and mumbling. Ela era feia e estava reclamando, meio praguejando. She said she knew where to find the girl in the tree. E ela disse que sabia onde achar a moça na árvore. So it's just a great story eventually. She tricks the girl out of the tree. Então é uma história incrível que no final a velha faz um truque para convencer a moça a descer da Now you convença. have another primordial female symbol. You have an old woman carrying a young woman on her back. E tem mais um símbolo primordial de uma velha carregando uma jovem nas suas costas. And she whispers something to the girl. E ela cochicha uma coisa para a menina. But we are not told what she said. Mas a gente não sabe o que ela diz. But the girl climbed from the old woman's back onto the earth. Mas a menina desce das costas da velha até o chão. And they left the forest. E eles saem da floresta. And the prince recognized her. E o príncipe reconheceu ela. And then, as in all great symbolic stories, a union occurred. E como em todas as histórias Everyone maravilhosamente, who listened. como todas as histórias maravilhosamente simbólicas, tem uma união dos dois no final. I didn't hear you. Você ouviu, Cris? Não, ficou silencioso. Eu só ouvi os lábios dela se mexendo. There was conexão. some delay when you spoke. Like I saw your lips moving and then I didn't hear you. Froze. And? Or you want to ask me Yes, something else? please. Okay. Yes, just the end. The girl recognized the prince recognized the girl,
and a union occurred not only between them, but the real union was inside every listener. Ah, então ela falou que a princesa reconheceu o príncipe reconheceu a princesa e uma união aconteceu, não só entre eles dois, mas dentro de cada pessoa que está escutando. So, of course, we know in real life that there is no happily ever after. Então é claro que a gente sabe que na vida real não tem feliz para sempre. But when this place inside of us is brought together, the parts that we see as separate come together, that is the source of joy. Mas quando a gente vê todas as partes separadas dentro de nós se unirem, essa é a fonte da alegria. Yeah, we have a delay, so I see your lips moving. I have to wait for your voice, and then I can translate. I'm sorry. But I want to say a thing because sometimes, someone will say, I hate these stories because nothing is happy ever after. Sim. And in the material world, this is true. But Então, because the story doesn't occur in the material world. Então ela quer dizer isso que, gente, muitas pessoas falam, eu odeio essas histórias porque tem felizes para sempre, porque no mundo real não tem isso de felizes para sempre. E ela está falando, gente, no mundo material não tem felizes para sempre, mas a história não está acontecendo no mundo material. And Laura, maybe it's important to say that we are living in a world where we only see the material world. We forget that there are other worlds. Yes, why the prince was so confused. Eu falei, gente, eu falei que a gente... But inside us, we have A an gente está experience, vivendo... the source of joy. The A gente está experience vivendo we num... have. Ai, gente, esse delay. Sorry, this delay. I just have to... Okay, just one second. This is the technology craziness. But it's forcing us to be patient and to keep repeating the same thing, which is that the experience that occurs within us is the source of joy. A gente já está falando uma coisa muito linda, que é... A gente está aqui com esse problema de delay, por isso que está tendo que repetir várias vezes. A gente está tendo que ser paciente para ouvir várias vezes, que é a experiência que acontece dentro da gente, que é a fonte da alegria. Não alguma coisa que acontece fora. E que as histórias nos mostram isso. This is so good. We don't want to say anything. We don't want to mess up the experience. It's so perfect. Are people asking questions or saying anything? Or people are sending hearts and saying beautiful, thank you. But I will ask them. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, aproveita, gente. Não é todo dia que a Laura Sims está aqui. Ela nem entra no Instagram. Ela nem... Aproveita, gente, para fazer pergunta, que é um momento único.
eu tenho uma pergunta, Cris. Acho que vou perguntar sobre o feminino e o masculino. Acho que ia ser legal. Sim. Laura, gente, eu vou fazer uma pergunta sobre o símbolo do príncipe e da princesa, porque eu acho que ia ser legal ouvir a... So, I have a question for you. If you could talk a little bit about the prince. I have two things to say. First is, you were the first person, my first teacher in storytelling who actually told me to research the history of the symbols. You showed me the book of symbols. So you opened my eyes. Before that, I knew it was symbolic, but I didn't even know there were places where we could look things up and, research. So I just wanted to tell you that. But I wanted to ask you if you could talk about a little bit about the prince and the princess. These two symbols are so important in fairy tales, and so many people are against them right now. So I think it would be nice to... Yes, because I think the psychosis of materialism is thinking that you are the prince and princess and then living as if you're better than else. Então, ela acha que a loucura do mundo materialista que a gente está vivendo é a gente achar que a gente é ou o príncipe ou a princesa, e daí viver como se a gente fosse uns melhores que os outros. Que algum de nós pudesse ser melhor que outro. They are more archetypal, essential vehicles that hold some knowledge of something. Eles são arquétipos, eles são veículos originais que carregam uma mensagem. So you very often have the king and the queen and 3 sons or 3 daughters, princes or princesses. Então, muitas vezes você tem o rei, a rainha e 3 filhos, 3 príncipes ou 3 princesas. Sometimes you just have a poor mother and her 3 daughters. Às vezes você só tem uma pobre mãe e as 3 filhas. Or a merchant and his brother. Ou um mercador e seu irmão. Our mind then focuses on some aspect of life. A nossa mente foca num aspecto da vida. The life, then the psyche, that lets us project onto the characters so that we are not confusing them with our own lives. Então, a nossa mente é projetada no personagem para a gente não confundi-los com a nossa própria vida. You know, how the story has meaning depends not only on how it is heard, but who is telling the story. Então, o significado da história não depende só de como é a história, mas depende também de quem está contando a história. If you see the story only politically, then that's how it will be heard. Se você olha para uma história politicamente e conta a história com esse olhar político, é assim que ela vai ser ouvida. It's just a different story. É uma história diferente. So each storyteller comes to the story in their own way. Então, cada contador de histórias chega até a história da sua própria maneira. We have presidents and dictators who are deluded and think they are kings. A gente tem presidentes e ditadores que acham que eles são reis.
and they live disconnected from reality. E eles são desconectados da realidade. So they cause harm. Então eles fazem mal. It's very different from the symbolic journey in a story that everyone listens to equally. É muito diferente do que um rei, o símbolo de um rei está aqui para fazer dentro da gente. We suffer because we look at these stories as fantasy, at the same time make them literal. A gente sofre porque a gente olha para essas histórias como se elas fossem fantasia e ao mesmo tempo a gente as faz literais. But the stories, in a way, are about aspects or principles and energy of nature. The Mas nature as of things. histórias são sobre aspectos ou sobre princípios, energias que estão na natureza. That's how I see it, at least. Isso é como ela vê, pelo menos. I love looking inside the story. Ela gosta muito de olhar dentro da história. And it propels me to look inside my own life. E isso me impulsiona para olhar dentro da minha própria história, da minha própria vida. I have associations. Porque eu vou fazendo associações. E aproveitando essa fala, eu vi algumas perguntas aqui, Andy, pessoas querendo saber como ela se tornou contadora de histórias, como ela escolhe as histórias que vai contar. Foram algumas perguntas que passaram por aqui, e eu acho que tem a ver com o que ela acabou de dizer. Laura, there were a few... Can you hear us? Yes, I can. Can you hear me? Yes, we can hear you. Sometimes it freezes, but there are a few people asking a few things. I'll translate two questions, and maybe they're related to this. One of them is, okay. How did you become a storyteller? Is one of the questions. Okay. And the other question is, qual era a segunda pergunta, Cris? Como ela escolhe as histórias. How do you choose the stories you're going to tell? How do you choose? Well, one, that you're becoming a storyteller because you see it differently, and but if you find someone to help you, I mean, I love to teach. I'm teaching a class in January, but it will be in English, of course, called Finding Gold in Your Story. Ela falou que ela vai dar um curso em janeiro, que ela adora dar aula para ensinar a se tornar contador de histórias. E ela vai dar um curso em inglês que chama Encontrando o Ouro nas Suas Histórias. And then I go from step to step of how you look at a story that you want to tell. E aí ela vai passinho por passinho como você olha para uma história que você quer contar. And then I have 3 sessions in which people tell the story they have been working on. E aí ela tem várias sessões em que as pessoas contam as histórias que elas estão trabalhando. But different people teach differently. Mas pessoas diferentes ensinam diferente. So you begin. Então, para se tornar contador de histórias,
E você descobre o seu próprio jeito. So if you stay with one or two stories for a year, Se você just ficar keep com uma working ou on it. se você ficar com uma ou duas histórias por um ano e ficar trabalhando nelas, And learn the difference between the role of the storyteller and the characters in the story. e perceber a diferença entre o papel do contador de histórias e o personagem dentro da história. And choosing a story that is completely personal. E para escolher uma história é absolutamente pessoal. Sometimes I think they choose me, Às vezes eu acho que são elas que me escolhem. but you take one Mas para contar uma, and you begin to know something about your relationship to storytelling. e você começa a perceber a sua relação com a narração de uma história. So the only thing that I think that I want to tell stories that are worthwhile. Então, para mim, tem uma coisa que eu quero contar histórias. Quero contar histórias que valham a pena, que abram. Is not a moral lesson. Uma história não é uma lição de moral. A Para mim. story is a deepening experience of engagement. Uma história é uma experiência de aprofundamento e conexão. Can you repeat this last thing? The narrative is the world? The narrative is the boat that is in the great sea. If you're not in the boat, narrativa... you may get lost. So the story takes us, holds us. A narrativa é o barco que nos leva nesse grande mar. E se a gente não está no barco, a gente pode morrer afogado. Então a gente precisa da narrativa desse barco. So we're a little bit like the prince. Senão a gente fica um pouco como o príncipe. At the end of the story, we know the world is real and not real. No fim da história, a gente não sabe se o mundo é real ou se não é real. Wow. Laura, there's one more question here. É da Cris, hein? Cris, da Cris Chesky. Cris, não sei se você está aí. É assim. Não, aqui não estou vendo. Laura, if we could choose one attribute, well, I don't know if I can translate. It's really hard, but I'll try. She's saying that the world now is upside down. And if we could choose one attribute for a storyteller, like what is very important, a must-have, a storyteller must-have, what would you say? I don't know if I translate. I'm not really hearing what you're saying. If I could choose one attribute, but I don't. One aspect of a good storyteller. What is very important about a storyteller? She's asking about a storyteller. What do you think is a storyteller must have? Like, what is the most important aspect that a storyteller has to look for? Você precisa de uma boa história. But if you're not... Gente, tá cortando. Tá travando bastante agora, né? Oh, it's freezing. Laura, how do we get to know about your... I don't know, it froze. It's freezing. I don't know why.
So, what are you asking me? Okay, I'll ask something else. Let's see if the other question works. People want to know how can they know about your online courses? Like, how can they find out more information about your courses? I'm very bad about my website, but I am trying to. I have a mailing list. So maybe if you, Andy, if they let you know that they're interested, you can send me their emails and I will put them on the mailing list. Ok. Ela está falando que ela não é muito boa com o website dela, que ela queria ser melhor, mas ela está tentando melhorar. Mas ela tem um mailing que ela manda avisando dos cursos. E se alguém tiver interessado, vocês podem. Ela pediu para vocês me avisarem que eu posso mandar o e-mail de vocês para ela e aí ela pode colocar vocês no e-mail, no mailing list, se alguém estiver interessado em saber mais sobre o curso que ela dá, que ela vai dar em janeiro. Ah, ela escreveu aqui www.laurasims.com. Vocês também podem mandar direto no site dela. Ai, gente. Poxa, agora não dá nem para ouvir, né? Nossa, o que aconteceu? Que dor. Story Mentor 2010, @gmail.com. Mentor@gmail.com. Tá. Também tem esse e-mail, gente, Story Mentor. I don't know, it's so... On Instagram before. Ela nunca fez uma live no Instagram antes. We're so excited that this is their first experience with us, even though it's freezing. Mas acho que a gente vai ter que encerrar, hein, Cris? So you are our last guest of the year, and we are so honored that we're closing our series of talks with this conversation with you. I'm excited. And I hope you can be, we hope you can be here with us some other time and maybe with a better connection somehow. It sounds like it has been a really beautiful. Yes. Yes, so do we. Fest. I loved being with all of you. Então ela espera voltar. Yes, we hope Maybe so day too. we can travel again. Talvez um dia a gente possa se encontrar. Sim. But Andy, I thank you both so much. And all the people who are listening, I don't know you, but I maybe some of you, but I'm so grateful for this chance for us to be together. Gente, ela está agradecendo a minha Cris e a todo mundo que está assistindo por estar aqui conversando e ouvindo, que ela está muito agradecida. Sim, quem sabe um encontro via YouTube. Vamos pensar, sabe? Sim. Laura, perhaps we can think for next year of something like on YouTube where we can see people. I don't know. We have to think about that. Maybe some other. This is what we've been doing this year. It was like that. It was on Instagram. But maybe we can think of something more, where people can be closer to us and everything.
Uhum. Yes. Yeah. Or maybe we can do together, you and I, A what together? Oh, yeah, yeah. Of course. Wow, yeah. do a class. We could do that. Yeah. We could make a class. Yes. I hope everyone is healthy and safe. As a beautiful holiday. So Yes. keep the light. Então, gente, ela está desejando que todo mundo esteja saudável e que fique bem e que mantenha a chama acesa. Hoje é terceira noite de Hanukkah, que é uma festa judaica, que a gente acende uma luz a cada, uma vela a cada noite. Então, ela está desejando que a gente mantenha as chamas acesas. Thank you so much. Laura, thank you so much for being here. Obrigada. Quer fechar, Cris? Andy, does this disappear or do you copy of this? No, so we'll close it now and it will be on my Instagram, on my profile, so we can access it. I'll send you a link. Thank you When so we're much. done, I'll send you a link. Andy, you are doing the best. Ok. Então, muito obrigada. E a gente vai encerrar. Fecha-te, Sésamo. Ano que vem a gente retorna, né, com mais encontros. E a gente agradece a presença de todo mundo que veio e que ainda virá, porque essa live vai ficar gravada no perfil da Andy. Todas as nossas lives do Abre de Sésamo estão gravadas, algumas no perfil da Andy, outras no meu perfil. Então, que esse ciclo continue em 2022, esse ciclo que tanto nos alimentou. Então, é só agradecer mesmo e encerrar com chave de ouro, né, com essa presença da Laura. Então, fecha-te, Sésamo. Thank you. Bye, bye.